Bom, vamos para mais uma aula de bypass de upload, agora falando de imagens. Vamos lá então. Bom, para isso nós iremos usar este endereço aqui, 172.30.0.130. Então depois que você conectar na VPN é só acessar esse endereço. E se você fizer uma enumeração, você vai encontrar um diretório chamado upload aqui. Então já estou vindo direto para ele. E ele traz isso daqui, ó, envie o comprovante para confirmar a operação. E aí tem um campo aqui de upload para fazer para o site. Então, o primeiro teste que a gente poderia fazer aqui seria pegar aqui o nosso arquivo dsec.php, né, que é normal, e tentar enviar ele para a aplicação aqui, para ver como ela vai se comportar. Então, vou enviar. E a aplicação retornou esse erro aqui, ó, tipo de arquivo bloqueado, apenas imagens. Então, é bem provável que ela só vai aceitar arquivos de imagens. Uma dica aqui que a gente poderia fazer, uma primeira coisa que a gente poderia fazer aqui seria alterar esse arquivo dsec.php aqui para transformar ele como se fosse uma imagem. Da mesma forma que a gente fez com o header do PDF, a gente pode fazer isso com um header de um arquivo de imagem, por exemplo, um GIF. Então, se a gente colocar aqui GIF 89A, que é os bytes aqui que identificam um arquivo GIF, ó, se eu der um file agora nesse arquivo, ele mostra que é um arquivo de imagem. Então, se essa aplicação, por exemplo, testa o arquivo através do conteúdo dele, pode ser que ele passe agora. Então, vou colocar aqui, enviar, e continuou dando tipo de arquivo bloqueado, apenas imagens. Então, pode ser que ele faça alguma validação aqui também por extensão. Então, a gente poderia vir aqui também e tentar alterar a extensão. Deixa eu voltar aqui, dsec para dsec.gif, por exemplo, que é o nosso arquivo de imagem aqui. O problema aqui é que aqui nós estamos no escuro, nós iremos perder todo o controle, né? Vamos ver o que vai acontecer, ó, dsec.gif, vamos ver se ele vai aceitar. Enviou. E ó, dessa vez ele não retornou o erro, ele não retornou nada, na verdade. Se a gente clicar aqui com o direito, ó, a página está em branco, mas a gente não sabe se o nosso arquivo fez o upload ou se ele não fez, mas ele não gerou o erro aqui agora. E a gente também não tem nenhuma informação, né? A gente só teria o nosso arquivo dsec.gif, que se a gente tentasse executar ele direto aqui, a gente nem sabe se ele envia esse arquivo para esse diretório mesmo, ou por qual diretório ele está enviando. Então a gente está no escuro, né? Nesse caso aqui, todas essas técnicas que a gente tentou aqui não funcionou. Mas eu mostrei elas porque eu já explorei aplicações que às vezes pediam um arquivo sendo imagem, e aí você fazendo dessa forma aqui, você transformando o seu arquivo malicioso da mesma forma que a gente fez com o PDF ali, funcionava. A aplicação aceitava o seu arquivo com conteúdo de PHP, depois você executava lá e funcionava normalmente, ok? Então só foi para que você tenha essa ideia aqui também. E a ideia de mostrar essas técnicas que também não funcionaram é para que você também comece a desenvolver um pensamento crítico, né, do que você faz quando tudo que você já testou, você já esgotou suas possibilidades e nada deu certo, né? Então você tem que sempre estar pesquisando e nunca pode deixar de pesquisar, né? Por isso que a gente sempre usa o Keep Learning, né? Porque você nunca para de aprender. Por mais que esse curso atualizado, você está vendo um monte de técnicas, vai chegar algum momento que você vai se deparar com uma vulnerabilidade que você não conhece, que é nova, enfim. Então você tem que ter essa capacidade de pesquisa para que você sempre encontre novas vulnerabilidades aí, ok? Nesse caso em específico, tudo que a gente tentou fazer não deu certo. A gente poderia recorrer ao Google aqui e tentar pesquisar por exploit images, por exemplo. E aí a gente vê, por exemplo, que tem aqui um link image thread, aqui, ó, que é uma vulnerabilidade específica para o ImageMagick. E aqui pode ser um vetor, né? Significa, a gente está meio que com uma aplicação que está no escuro, né? A gente não conseguiu identificar, a gente não consegue identificar se ela realmente usa isso ou não. Enfim, a gente precisa entender, estudar agora o que essa vulnerabilidade faz, como que ela explora, que tipo de vulnerabilidade é essa, o que é ImageMagick, para que você consiga ver se isso aqui tem a ver com uma possível vulnerabilidade aqui, ok? Mas a ideia dessa aula é te dar um pouco de uma forma mais ampla que nem tudo são flores, né, no mundo do pentest. Muitas vezes você vai se deparar com uma situação onde você não vê mais saída, então você vai ter que recorrer às bases de dados de exploits, a buscar novas vulnerabilidades, às vezes você encontra essa vulnerabilidade, como é que você vai entender se ela funciona ou não? Então, vamos ver isso um pouquinho mais de forma prática. Então, aqui a gente viu então que existe esse image thread, né, que é um CVE aqui de 2016,
relacionado ao ImageMagick. Então, para a gente entender o que é o Thread, a gente tem que entender primeiro o que é o Magic. E o ImageMagick, ele é umas features, né, são recursos disponíveis para tratar imagens, né? Então imagina o seguinte, o desenvolvedor ele tem uma determinada aplicação que recebe imagens, por exemplo. E aí ele precisa tratar isso, porque cada pessoa que faz um upload ali, faz o upload de uma imagem de um tamanho diferente, de um formato diferente, de um jeito diferente, e aí isso fica tudo bagunçado, e ele quer organizar para que isso seja apresentado de uma forma padronizada, enfim. Então ele poderia recorrer ao uso do ImageMagick, né? Então ele utilizaria ali, codificaria o programa dele para que sempre que suba uma nova imagem, essa imagem seja convertida de uma determinada forma, de determinado tamanho, e aí dessa forma ele padroniza isso dentro do sistema dele. Então, é basicamente essa, de uma forma resumida, a função do ImageMagick, você tratar imagens ali de uma forma simples. Isso ele poderia fazer via linha de comandos, em todos os sistemas operacionais, enfim, ou ela também fornece algumas APIs com as principais linguagens de programação. Então, os caras usam PHP, ele pode integrar isso com PHP e fazer isso num recurso da página lá, ok? Então, beleza, uma vez que a gente entendeu isso de forma resumida, em 2016, um pesquisador descobriu uma vulnerabilidade no ImageMagick, e aí ele batizou o nome de ImageThread, né? E aqui a gente tem toda a explicação nesse site aqui de como é a vulnerabilidade, como ela ocorre, por que ela ocorre, onde ela ocorre. E aqui tem exemplos aqui, por exemplo, de exploits. Ó. Então, vários exemplos de exploits que a gente poderia testar, ok? Então, aqui de uma forma resumida, ele fala que quando ele permite, tem um processo aqui para permitir bibliotecas externas e ele utiliza o system. Então imagina que ele vai executar um comando do sistema operacional em uma biblioteca externa, que é uma imagem que ele vai puxar, alguma coisa assim. Ele daria aqui um wget e ia receber, sei lá, um parâmetro vindo do arquivo ali que ele está lendo, né? Então, se você manipular aquele arquivo ali, você poderia concatenar outros comandos. Então aqui, nesse exploit, a gente consegue entender bem isso. Imagina que ele fosse chamar isso daqui, né? E aí ele concatena isso como se fosse um command injection ali com 2 pontos ou um pipe, um outro comando. E aí o servidor vai processar isso lá do lado do servidor. Então, para a gente entender essa falha, é mais fácil a gente fazer isso de forma prática. Ó. Então vou pegar, por exemplo, esse exemplo de exploit aqui do próprio site e vamos criar um arquivo aqui chamado, sei lá, comprovante, né? comp.mgv. Ou VG, né? Que é o nome que tinha aqui do exploit. Beleza? Vou colar aqui. E tá aqui o conteúdo do nosso exploit, né? Então, por exemplo, a gente poderia, sei lá, tirar essa imagem daqui, deixar só HTTP aqui, que é o que ele vai puxar ali. E aqui ele tem ou um pipe ou um ponto e vírgula. Você poderia enviar dessa forma aqui, ou você pode remover, deixar só o pipe ou deixar só o ponto e vírgula. Faz mais sentido, né? Do ponto de vista como a gente já conhece de command injection, por exemplo, você não vai usar os dois juntos, né? Você usa um ou outro. E beleza, aqui ele tem um ls-la, né, para listar comandos. A gente poderia mandar o nosso exploit dessa forma aqui, ver se realmente ele vai retornar uma listagem aqui de arquivos e diretórios. E a gente tem que fazer testes, né? A gente está no escuro, nesse caso aqui a gente tem que fazer testes. Então venho aqui, coloco o meu arquivo, vamos subir ele, vamos ver como que a aplicação vai retornar. Retornou aqui tipo de arquivo bloqueado, apenas imagens. Então, ela entende que essa extensão aqui não é válida. Então, a gente poderia mudar essa extensão aqui para, sei lá, comp.jpg. Né? E agora, a gente pode tentar subir de novo. Então, vou voltar aqui. Vamos ver se ele sobe com essa extensão aqui agora. Uma extensão de um arquivo de imagem. Ó, notem que agora ele está demorando um pouco mais, ó. Vamos ver se ele vai subir. Olha, não retornou o erro agora. Então é bem provável que funcionou. Só que também não retornou nada. Não retornou nenhuma listagem, nem nada. Né? A gente está no escuro ainda. Então é bem provável que estamos num contexto blind, né? Às cegas. E aí o que a gente faz quando a gente está num contexto às cegas? A gente pode utilizar aqui um sleep. Lembra do sleep lá do blind SQLi? Ele é muito útil. Então, por exemplo, aqui eu poderia vir, ao invés de executar um ls, executo um sleep e vou colocar aqui um sleep de 10, por exemplo. Ele vai aguardar o tempo de 10, ok? Então, vou salvar e vou enviar aqui para a aplicação. Enviar. E ó, notem, a aplicação está carregando e está demorando, né? A gente vê aqui que
ela não retornou tão rápido igual quando a gente enviou. Então é bem provável que o nosso sleep esteja funcionando. Então, bem provável também que ela utilize então ImageMagick e que é vulnerável ao ImageTragic, ok? Bom, legal. Isso aqui a gente ainda está no escuro, né? A gente deduz que essa demora aqui foi por conta do nosso sleep. A gente poderia testar isso colocando um sleep menor aqui e vendo se ela vai ser mais rápida esse processamento, enfim. Tem várias coisas que a gente poderia fazer. Mas o que seria mais interessante seria a gente validar se de fato essa aplicação consegue se comunicar com a nossa máquina. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e subir um servidor com Python mesmo na minha máquina. Então, eu vou colocar aqui HTTP Server na porta 80. Então, estou subindo um servidor HTTP na porta 80 utilizando o Python. Isso, assim, não tem nenhum arquivo aqui, por exemplo, direto, mas eu vou mandar esse servidor se conectar no meu servidor aqui pedindo por algum arquivo. Então, eu poderia fazer isso utilizando wget. Ó. Então, vem aqui e fala, ó, faça um wget, eu tenho que pegar meu endereço IP aqui, que é esse aqui, ó, no momento. Vou fazer aqui http, //. Então ele vai fazer um wget aqui no meu endereço IP, pedindo por um arquivo qualquer. Eu vou colocar um nome qualquer aqui, ok? Beleza. Vamos enviar então para a aplicação e ver como que ela vai se comportar. Se de fato ela vai tentar fazer um wget na nossa máquina. Enviei. E olha que interessante, ó, código 404. E ele tentou fazer um wget aqui no meu web server, ou seja, eu estou conseguindo executar comandos lá do lado do servidor. Eu mando o meu arquivo, o que eu escrevo ali no meu arquivo de comando, o servidor está interpretando, ele está conseguindo executar, porque agora eu mandei ele fazer um wget na minha máquina e ele fez, ó, ele conseguiu chegar. Então aqui eu poderia testar isso de diversas formas, né? A gente poderia fazer um wget, a gente poderia fazer um ping na nossa máquina e aí abre o Wireshark aqui ou o TCP dump e fica vendo se a gente vai receber um ICMP vindo de algum lugar, vindo desse servidor principalmente, né? Então é assim que a gente pode validar. Então como a gente viu que ele funcionou aqui, eu poderia até fazer isso, ó, ping, vou mandar 4 pings para minha máquina. Então, deixa eu pegar o IP dela aqui de novo. Só para a gente validar isso também. Porque às vezes quando não funciona de um jeito, a gente testa de outro, né? Beleza, ó. Então ele vai mandar 4 pings para minha máquina. E aí para me validar isso, eu poderia abrir aqui um Wireshark. Coloco aqui na minha interface da VPN, coloco protocolo ICMP, ok? Deixa eu ver aqui. Vou enviar para a aplicação. Enviei. Vamos ver. Ó, recebemos pacotes de 172.30.0.130. Ó. Então ele está mandando pacotes ICMP para minha máquina. Então está funcionando, ele está se comunicando com o meu servidor. Perfeito. É isso que a gente queria. Então agora a gente já validou que existe a vulnerabilidade, já conseguiu identificar e agora a gente vai explorar e tentar ganhar um acesso a esse servidor. Para isso a gente poderia vir aqui, abrir uma porta na minha máquina, vou pôr aqui a porta 443, por exemplo. E aqui, se ele tiver, por exemplo, um netcat lá, a gente poderia executar um netcat lá. Então eu falo para ele, ó, execute um bin bash, envie isso para o meu IP na porta 443. Vem aqui, enviar, volto aqui e vejo se eu recebi a comunicação. Recebi, ó. 72.30.0.130 se conectou na minha máquina. Se eu colocar aqui um ID, eu já tenho shell nesse servidor. Ó. Já estou controlando esse servidor remotamente. Ó. Beleza? Até mais.